Graça e paz, irmãos e irmãs, boa tarde. Estamos agora iniciando mais uma aula da Escola Dominical. Espero que você esteja bem aí, que a sua semana tenha sido abençoada e iniciamos hoje mais uma semana, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o discipulado, né? O que é a formação de um discípulo. Falaremos um pouco, na verdade é um assunto tão extenso que aqui nós iremos abordar apenas alguns pontos, né? E dando continuidade, né, à aula anterior, apesar das lições terem acabado do livro sobre o metodismo da Bispo Ideide, porém o assunto é importante, então nós continuaremos falando sobre discipulado, né? A importância do discipulado em nossa igreja, na nossa vida, né? A importância de sermos discípulos do Senhor Jesus. Então, convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, colocar essa aula diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, que possamos aprender, Pai, porque sabemos que cada conhecimento do Senhor, tudo aquilo que vem da tua palavra, tudo aquilo que vem de encontro às nossas vidas, ó Pai, que seja como semente, Senhor, nossos corações, ó Pai, e que nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, para que essa semente possa crescer, germinar, crescer e frutificar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que possamos aprender nesta tarde a como ser discípulos do Senhor, ó Pai, a caminhar nessa caminhada e nessa jornada cristã, Pai, fazendo discípulos, Deus. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia, né, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículos 18 a 20. Mas, irmãos e irmãs, nós sabemos que nesse texto aí fala sobre a ordem, né? A grande comissão que nós conhecemos na Bíblia. E de fato, Jesus, quando ele veio salvar a humanidade, né, decaída do seu pecado, e aí levantar um povo que o louvasse, que o adorasse para sempre, ele, ao fazer isso, né, essa missão, ele esteve entre nós, né, como um servo, né, ele serviu, ele cuidou dos doentes, ele curou os abatidos, os enfermos, né, pregou o evangelho às multidões, mas acima de tudo, ele concentrou a sua missão e atenção em fazer discípulos, né, para que esses discípulos aprendessem dele e seguissem os seus passos. Era essa a missão de Jesus, né? Salvar o perdido, alcançar o mundo. Porém, ele também se dedicou, uma das principais missões de Jesus foi fazer discípulos, formar discípulos, né? Ensinar discípulos, né? Essa era a essência dos planos de Jesus para alcançar o mundo, era o discipulado. Não tinha como Jesus, né, alcançar século 21, na nossa geração, pessoas, se ele não fizesse discípulos, pessoas que pudessem dar continuidade à sua missão, né? Então, por isso, ele dá essa ordem aos discípulos após a sua morte e a sua ressurreição, conforme lemos lá em Mateus 28, 18 a 20. E aí, Jesus, ele não apenas, né, quis que seus discípulos fossem sua semelhança, né, sua imagem e semelhança, fossem parecidos com ele, mas ele também queria que esses discípulos reproduzissem outras vidas, né? Jesus, a gente vai ver mais à frente, é o nosso maior exemplo de discípulo, é Jesus. Ele é um mestre que é o exemplo de discípulo para nós seguirmos nessa caminhada e nessa jornada do discipulado, né? E de fato, se a gente for para ler, né, em Mateus 28, versículo 18 a 20, nós podemos entender isso, né? Jesus focou em fazer discípulo.
Ele fez milagres, ele fez outras coisas, grandes coisas ele fez. Ele disse que nós também faremos grandes coisas, porém o foco dele estava naqueles discípulos, aquelas 12 pessoas que ele havia chamado, e eles então o escolheram, decidiram seguir Cristo, né? E aí nós precisamos entender que nós somos chamados a participar dessa tarefa de fazer discípulos, né? E aí não é um dom especial, como eu falei na aula passada, não é um dom especial de algumas pessoas, né? Pastor, líder, missionário, enfim, mas é uma ordem. E essa ordem, meus irmãos e irmãs, é para todos, né? É uma ordem que não é específica. Ah, você faz discípulo, você não. É uma ordem que Jesus dá a todos nós. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Porque se a gente crê em Jesus, né? Nós não temos opção de escolher se nós vamos ou não fazer discípulo. Mas nós temos um ato de obediência a ser cumprido. Aceitamos Cristo, entendemos o que ele fez por nós, né? Cremos na sua palavra, assim aceitamos, e aquilo que está na sua palavra nós precisamos viver, nós precisamos vivenciar, né? E fazer discípulo foi uma ordenança de Jesus, está escrito, nós lemos, e eu enfatizarei aqui quantas vezes, né, forem necessárias para possamos fixar. Foi uma ordem para os discípulos, e hoje nós, como discípulos de Jesus, sim, somos discípulos se assim cumprimos a ordem de Jesus, cumprimos a sua vontade, né? Então não é um fato de escolher se vai fazer discípulo ou não. Ah, eu estou na igreja há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20, há 30. E essa questão de fazer discípulo eu não gosto muito, né? Eu acho que não é para mim, não sei lidar com pessoas, então acho que eu posso cuidar de outra coisa, mas não consigo fazer discípulo. Não, né? A palavra diz, nós precisamos fazer discípulo. É um ato de obediência, é um ato de cumprimento à palavra do Senhor. E é interessante que Steve Murrell, ele, no livro que ele escreveu, Weak Church, que é um livro falando parecido com a Wikipédia da igreja, né? Como se fosse, né? Ele é um autor americano e ele lidera uma igreja na Indonésia, né? Se eu não me engano, de 70 mil membros. Enfim, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: nossa missão é fazer discípulos de Jesus, e a missão de Jesus é edificar a igreja dele. Vou ler mais uma vez. Nossa missão é fazer discípulos de Jesus, e a missão de Jesus é edificar a igreja dele. Essa é uma verdade bíblica, meus irmãos e irmãs. O que esse homem escreveu, Stephen Murrow escreveu, é uma verdade bíblica que nós podemos conferir lá em Mateus 16, 18, que fala que quando Jesus diz para Pedro, né, ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18, né? É Jesus quem edifica a igreja, né? E nós fazemos discípulos. E às vezes nós usamos como desculpa para não discipular pessoas. Aí o que nós começamos a fazer? Queremos edificar a igreja. Queremos, né, nos envolver com ativismo, muitas atividades, e deixamos a tarefa principal, né, do discípulo, que é discipular, né, é estar com vidas, é cuidar de vidas, né? E aí, como eu falei, não é apenas uma função para algumas pessoas, mas para todos nós. Então, nós devemos sempre lembrar, a nossa missão é fazer discípulos, e a missão de Jesus é edificar a igreja dele, né? A nossa tarefa é somente discipular, né? É discipular. E às vezes a gente começa a gastar a nossa vida no foco errado. Começamos a fazer tarefas que não são para discipular, né? Não são coisas que você faz que vai te levar ao discipulado, mas são coisas que tiram o seu foco. E por isso nós precisamos ajustar esse foco, né? Ajustar essa visão para o discipulado, né? Se fizermos discípulos de Jesus, né, ele vai edificar a igreja.
É Ele que fortalece a igreja, não somos nós, não somos as nossas atividades, mas é Jesus quem edifica e nós fazemos discípulos, né? E aí tudo que nós fazemos na igreja, né? Quando nós entendemos isso, da importância de se fazer discípulo, tudo que fazemos na igreja deve ser usado para discipulado, né? Se eu vou fazer uma reunião de oração, mas com uma reunião com um foco também de discipular, né? Se eu vou me encontrar com jovens, é um foco de discipulado. Se eu tenho uma reunião de determinado ministério ou sociedade, é uma reunião de discipulado. Toda a nossa vida precisa ser uma vida de discipulado, né? Estando você ali dentro do ambiente da igreja ou não, porque a caminhada de discipulado não é apenas dentro da igreja, mas é uma caminhada de vida, né, uns com os outros. Então, por isso nós precisamos entender que discipular é uma ordem de Jesus, né, é a natureza do discípulo, é discipular, né, é a missão da igreja, a igreja precisa fazer essa missão de discipulado e é o caminho da obediência, né, assim como quando nós obedecemos a palavra do Senhor, essa ordem, né, nós estamos obedecendo, né? E é interessante que o discípulo, ele gera discípulo, né? E isso não pode ser algo extraordinário, algo que aconteça com um, outro, né? Ah, fulano de tal fazendo discípulo, olha como aquela pessoa, Deus tem moldado através do fulano que está andando junto, né? Que está discipulando, que está caminhando ali, estão juntos, né? Mas precisa ser algo natural, precisa ser algo intencional nas nossas vidas, né? Não é algo esporádico, de vez em quando eu quero fazer discípulo, quando eu não quero fazer discípulo, né? Quando eu quero, vou tentar edificar a igreja, que vai ser em vão, quando eu não quero, eu também não vou fazer nada, enfim, né? Tem que ser algo natural, algo intencional, não é algo que é extraordinário, algo que acontece uma vez ou outra, precisa ser uma realidade nossa, uma realidade da sua vida como discípulo de Jesus, né? Assim como um ser humano gera outro ser humano, quando eu digo que é natural, é porque o ser humano gera outro ser humano e discípulo precisa gerar outro discípulo, né? E é interessante a ilustração de hoje em dia das frutas, né? Você, por exemplo, nós temos o exemplo da uva sem semente e da melancia também sem semente, já tem, né? Porém, você também tem a uva com semente e a melancia com semente. E quando estão as duas, uma do lado da outra, a uva com semente e a uva sem semente, quando você olha, você diz que é a mesma coisa, né? Elas são parecidas ali por fora. Porém, a diferença, o que faz daquela uva, né, daquela uva ser a essência dela é a semente, né? Porque a uva com semente, ela vai produzir outras uvas, né? Vai plantar, vai crescer ali uma videira. Porém, a uva que é manipulada em laboratório, né, geneticamente, ela não tem condição por si própria de produzir uva, né? Porém, a com semente tem, e de igual forma precisa ser assim a nossa vida de discipulado. Nós precisamos entender que nós somos chamados para fazer discípulos. Essa essência, essa semente do discípulo é discipular, é fazer outros discípulos de Jesus, né? E aí eu falei uma palavra importante: discípulos de Jesus. Não é discipularmos conforme os nossos conceitos, né? Conforme as ideologias que a gente lê, aprende, mas é conforme a palavra do Senhor, né? Muitas pessoas falam: ah, esse é o meu discípulo, discípulo de fulano, discípulo de ciclano, né? Graças a Deus essa não é uma realidade nossa, da nossa igreja em particular, né? Talvez alguém esteja assistindo que não seja da Catedral Metodista, porém os discípulos são de Jesus, eles não são nossos. Os discípulos são de Jesus, sempre serão de Jesus, nunca podemos tomar essa posse de algo que não é nosso. Nós somos discípulos de Jesus e discipulamos pessoas para Jesus. Nossa missão como igreja é formar discípulos de Jesus. E aí, porque quando muitas pessoas acabam se preocupando em fazer discípulos para si mesmos, começa a manipulação. Olha, eu não uso essa blusa laranja, por que você está usando?
né? Começa a ver formas, né? Métodos, jeitos de ser, né? E na verdade não é isso. O objetivo não é com que a pessoa se pareça com você, mas com que ela se pareça com Cristo, né? Então, por isso nós precisamos entender de fato o que é ser discípulo, o que é discipular. E aí uma coisa interessante, né, que nós podemos aprender nesta tarde é que fazer discípulos não é fazer novos convertidos, né? Discipular não é evangelizar, né? São duas coisas distintas, né? Por exemplo, você pode ter um tempo de evangelização com alguém, né? Você está ali proclamando o evangelho, porém somente a partir do momento que essa pessoa aceita Cristo, aí que se inicia o discipulado, né? Porque ser discípulo significa o quê? Aquele que segue, né? Então, quando uma pessoa começa a seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, entender quem é Jesus, aí sim nós podemos iniciar o processo discipulado. Então, não é levar pessoas a serem novas convertidas, porque isso é evangelização, isso é a proclamação da palavra. Mas discipular é quando alguém já está com Cristo, já está em Cristo, né? É uma nova criatura e começamos esse processo discipulado, né? Para deixar bem claro, porque às vezes nós pensamos que discipulado é apenas de pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas não, nós precisamos no nosso meio, enquanto homens e mulheres do Senhor, discipular, discipular os nossos irmãos em Cristo, né? Gerar vida nos nossos irmãos em Cristo, né? E por isso nós precisamos sempre lembrar que não existe discipulado sem Cristo, né? Você pode ensinar coisas boas para alguém que possa imitar você, mas só há discipulado de fato quando nós estamos em Cristo, quando Cristo é o centro, Cristo é o modelo para que possamos seguir, né? Aos que já são da igreja, nós discipulamos, né? Como eu falei, e também somos discipulados, para que sejamos a cada vez mais parecidos com Cristo, né? Cada dia parecidos com Cristo. Nós não fazemos novos convertidos para Cristo, mas fazemos discípulos, né? Nós ganhamos pessoas para Cristo, porém, após isso nós discipulamos, né? Nós somos usados nessa tarefa da evangelização, mas como eu já falei um pouquinho atrás, evangelizar não é discipular. Às vezes nós proclamamos o evangelho, né? Pessoas aceitam Cristo, mas falhamos nessa tarefa do discipulado, né? Deixamos, a pessoa já, graças a Deus, já aceitou Jesus, né? E já está caminhando ali com Cristo, está aprendendo a pregação na escola dominical. Porém, muito mais do que ela ter essa rotina, né? Nós sabemos, Deus é todo-poderoso, Jesus, Espírito Santo, mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender da importância de se discipular. Não podemos falhar. Proclamamos o Evangelho, mas não podemos falhar na tarefa de discipulado, né? E aí, o que é o discipulado? A gente está falando tanto de discipulado, né? E às vezes você já sabe, mas é bom nós reforçarmos, né, o discipulado, relembrar dessa nossa caminhada cristã. Discipulado é relacionamento, né? E aí o nosso maior exemplo, Jesus, ele esteve próximo ali dos seus discípulos em relacionamento. Ele os treinou, né, para que eles pudessem ali difundir o reino de Deus. Os discípulos passaram ali 3 anos, dia e noite. Os discípulos escutavam seus sermões, né? Eles aprendiam, eles memorizavam os ensinamentos de Jesus. Estavam ali em relacionamento todos os dias, diariamente, né? Era ali um aprendizado, né? E ser discípulo, né? O que é ser discípulo, como eu já falei no início, significa aquele que segue no original, né? Se a gente segue a Cristo, os ensinamentos, se nós somos obedientes à palavra, nós somos discípulos. E aí, discípulo é o aluno que aprende as palavras, é o aluno que aprende os atos, os estilos de vida do mestre, com a finalidade de ensinar os outros. Então, não podemos esquecer, né? Por que fomos chamados, para o que fomos chamados, né? Aceitamos Jesus, porém precisamos cumprir essa ordem de discipular, né? E
uma característica importante do discípulo, né? Que é essa que nós iremos falar nesta tarde, é morrer para si mesmo, né? Os discípulos de Jesus, eles só se tornaram seus discípulos porque eles morreram para si mesmos, né? Jesus foi esse maior exemplo, ele morreu para que pudéssemos ter vida, e assim ele deseja que nós morramos para que outros possam também ter vida. Morramos para nós mesmos, para os nossos desejos, para que possamos reproduzir nova vida em Cristo, nas pessoas. Nós precisamos seguir esse exemplo, né? Esse chamado de Jesus para o discipulado é um chamado para a morte de nós mesmos, de si mesmo, do nosso ego, do nosso orgulho, né? É uma entrega absoluta a Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É morrer diariamente para os nossos desejos, para as nossas vontades. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente precisa relembrar que Jesus não implorou para ninguém segui-lo, né? Se nós lermos lá os versículos anteriores, os versículos, né, as passagens bíblicas, quando Jesus está ali, ele faz esse convite aos discípulos, foi uma decisão espontânea dos discípulos. Jesus não implorou para que ninguém fosse segui-lo, né? Porém, a ordem é que assim que você decide seguir Jesus, é que você renuncie seus interesses, abandone seus pecados e comece a obedecer a Ele completamente, né? E Jesus sempre espera de nós uma obediência. E aí uma obediência imediata em fazer a sua vontade, né? Não é, deixa, como temos uma passagem bíblica, né? Não estou me recordando agora a referência, mas quando fala de um discípulo que disse que gostaria de enterrar os pais, Jesus fala, deixe os mortos enterrar os mortos, né? Ou seja, Jesus estava falando ali que ele gostaria uma ordem, né, em obediência imediata. Segui Jesus e comecei a fazer a sua vontade, a seguir os seus passos, né? E aí, é interessante que não há uma coerência, né, quando nós somos salvos, e aí nós somos salvos pela graça mediante a fé, porém, não tem como a gente aceitar que nós somos salvos e não ter o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, né? Como se agora eu sou salvo, mas eu ainda continuo fazendo o que eu quero, porque assim, a vida é minha, né? Aceitei Jesus, ele me salvou, né? Eu sou salvo pela graça, eu creio em Jesus, por isso sou salvo, porque é a graça dele, porém a minha vida é minha vida. Eu continuo levando a minha vida da forma que eu acho que eu tenho que levar, não se submetendo à vontade de Jesus, né? Eu não reconheço esse senhorio dele, ele como senhor da minha vida, como aquele que conduz os meus passos. Não há coerência, né, entre essa salvação, essa forma de entendimento da salvação, sem o senhorio de Jesus, né? Os primeiros seguidores de Jesus, ali os discípulos, né, eles somente se tornaram discípulos quando eles obedeceram. Nós vemos o exemplo em Mateus, né, 4:22, que é quando os discípulos, deixando imediatamente o seu barco, o seguiram, né? Então, nós vemos que morrer para si mesmo, reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas, deixar de lado as nossas vontades, os nossos interesses, não que as nossas vontades não sejam levadas em consideração por Jesus, por Deus, porém a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, né? E quando nós assim entendemos e vivemos debaixo dessa obediência à ordem de Cristo, né, nós conseguimos entender que essa vontade sempre vai ser melhor para as nossas vidas, né? E essa obediência à ordem de Jesus, a ordem do siga-me, né, ela resulta nessa morte de si mesmo, né? E sem essa morte, o cristianismo ele é apenas uma filosofia abstrata, né? Um cristianismo sem Cristo,
né? Eu não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo que morreu pelos meus pecados, né? O discípulo segue o seu mestre até mesmo na cruz, né? E é isso que significa morrer para si mesmo, é nascer de novo, né? A ordem de Jesus, siga-me, é uma determinação, né? Essa ordem para que possamos participar da sua morte, para experimentar uma nova vida, né? Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Ele, para que você possa ter uma vida nova, como discípulo que entendeu o que Ele veio fazer, e assim você transmite, você discipula outras pessoas, né? E aí há um paradoxo, né, entre vida e morte, né? O paradoxo da vida e morte, né, é liberdade. Porém, o morto, ele já não se preocupa mais com seus direitos, com a sua independência, com as suas opiniões, até mesmo as opiniões dos outros. Mas ele se preocupa com a vontade do Senhor, né? E essa é a liberdade que nós temos de fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus, né? E aí coisas supérfluas, né? Como riquezas, status, tudo isso que a nossa vida, nossa alma anseia, perdem valor, não são mais importantes do que Jesus, do que cumprir sua vontade, do que discipular pessoas. Essas coisas são boas, né? Você ter segurança, você ter riqueza, você ter uma condição, status, né? Que não prejudique o seu relacionamento com Jesus, porém não é o essencial, não é o primordial para a sua vida, né? Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. E é a pessoa que toma a cruz, a pessoa que está crucificada com Cristo, ela não fica ansiosa pelo amanhã, porque ela sabe que o seu futuro está nas mãos do Senhor, o seu futuro está nas mãos do Senhor, né? E para concluir, eu concluo dizendo que para nos tornarmos discípulos de Jesus, né? Não apenas aceitar Jesus, reconhecer esse senhorio, porém a morte do eu é pré-requisito essencial para nos tornarmos discípulos, né? E aí qualquer pessoa que não tenha experimentado a morte de si mesmo, né, não pode se qualificar como um discípulo legítimo, né, nesse processo de discipulado, porque essa pessoa não entende, né? Quem não morre para si mesmo não consegue entender o que Jesus fez na cruz. Ele morreu para trazer vida, né? E quando nós morremos, tomamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos, nós entendemos o Evangelho de Jesus. É bíblico. Não estou falando nada de mim mesmo, né? Mas é bíblico. É bíblico. Quem não entendeu isso ainda, quem não morreu para si mesmo ainda está incapaz de reproduzir, de fazer discípulos, né? Como é que eu vou ensinar alguém a tocar, por exemplo, teclado, se eu não sei tocar teclado? Não sei uma nota ou outra, né? Posso arriscar um básico, bem básico, mas não sei. E como é que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou discipular alguém, né? Para que esteja ali adorando ao Senhor, vou te ensinar teclado, se eu não sei. Por isso nós precisamos conhecer, entender de fato o que é ser discípulo de Jesus, para que possamos com propriedade discipular, né? E não tem receita de bolo, mas sim as ordens de Jesus, morrer para si mesmo, né? Jesus, ele ensinou lá em João 12, capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, né? Sem multiplicação não existe discipulado. E foi o que os discípulos fizeram, né? Eles discipularam, e hoje nós estamos aqui porque 12 homens,
né, outros discípulos de Jesus entenderam e assim deram continuidade ao discipulado. Foram discipulando, 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 até chegarmos em você, né? Se hoje nós estamos aqui porque o propósito de Jesus, né, de salvar o mundo, de buscar e salvar o pecador e também de discipular os seus discípulos deu muito certo. E glória a Deus por isso, porque hoje nós temos condição de aprender com Ele, de aprender que precisamos morrer, precisamos seguir o seu exemplo de vida, de morte, para que possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus e discipular outras pessoas. Para encerrar com mais um versículo, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim, Paulo, né, escrevendo aos Gálatas, diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que profundo, meu irmão, minha irmã. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que ele precisava morrer para ele mesmo, morrer o velho Saulo, para que ele tivesse uma nova vida em Cristo. E assim ele discipulou homens, mulheres, né? Ele, enfim, plantou igrejas, ele entendeu que não era apenas a proclamação, mas também o discipulado, o exemplo do discipulado. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa nessa tarde ter aprendido um pouquinho sobre esse discipulado, ter relembrado bastante coisa. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, né? E que venha queimar em você essa necessidade, né? Essa essência, essa natureza da igreja que é discipular, que é fazer discípulo. Né? Comece a partir de hoje, comece a caminhar com pessoas da nossa igreja, né? Comece a estabelecer grupos aí de discipulado para você orar, para chorarem juntos, né? É assim que a gente cresce, né? A igreja primitiva, a igreja de Atos, né? Eles perseveravam juntos em oração, no partir do pão, né? Eles estavam em todo o tempo ali, um ajudando o outro, né? E às vezes a gente coloca desculpas como eu quero edificar a igreja, eu quero fazer muita coisa para a igreja, esquecemos da tarefa principal, né? Ou às vezes nós realmente, de fato, achamos que fazer discípulo dá trabalho demais, eu já tenho muitos problemas, né? Mas quando nós olhamos para a palavra e discipulamos a partir da palavra, né? Não é cansativo, não é penoso. Nós sabemos das limitações que cada um tem, nós entendemos a história de cada um e olhamos com compaixão, porque Jesus olhou para nós com compaixão. O Senhor olhou para a minha vida, olhou para a sua vida, olhou para a humanidade inteira com compaixão e assim se entregou e trouxe vida para nós. E nós precisamos trazer vida às outras pessoas, discipular, que esse seja a batida do nosso coração, que venhamos obedecer esta ordem de Jesus, que nos diz lá em Mateus 28, versículos 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou até o fim dos tempos. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça com que essa palavra, durante essa semana, possa gerar frutos, possa brotar, né? Você que já tem essa caminhada de discipulado, siga em frente. É isso, essa é a ordem de Jesus. Nós precisamos apenas obedecer e seguir aquilo que Ele deseja, para que o seu reino cresça e que pessoas sejam discipuladas, que pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e tenha um restante de domingo abençoado e uma semana abençoada.